Oi, turma. Eu vou dar um ataque aí lá em cálculo. Vou gravar uma sequência de vídeos lá da lista Exercícios de Preparação para a AD1, tá bom? Vou jogar a questão número 1 aí. Acompanha a leitura comigo. Vai sair aí na tela. Na cidade de Manda-Chuva, com 100 mil habitantes, situada na linha do Equador, para um dia ensolarado, sem nuvens, a produção de energia elétrica E em quilowatt-hora, dado por kWh, gerada por uma hélice, energia eólica, é apresentada no gráfico da figura 1, onde T é o tempo em horas. Considerando o gráfico da figura 1 e sabendo que a energia produzida pela hélice começa a ser gerada ao amanhecer, aproximadamente às 5 horas e 30 minutos, responda aos itens solicitados. Letra A, ele pergunta, né? Qual o domínio da função? Bem, pessoal, caindo aqui para... Vocês viram que eu desenhei o gráfico aí no quadro. Eu coloquei um modelinho do que seria a nossa função, plano cartesiano com os eixos x e y e uma dada função. Nesse caso eu apresentei uma reta, poderia ser uma parábola, poderia ser tantos outros tipos de funções, né? Lembrando que o gráfico, ele é o desenho que aparece dentro do plano, tá? Então eu tenho um gráfico aqui que é uma reta. Coincidentemente, nesse exercício, todos os gráficos que aparecem são uma reta. Eu falei coincidentemente, não, né? Foi proposital. O exercício que foi proposto assim, né? Tá. O que eu posso interpretar nesse gráfico de cara? Eu tenho aqui meu eixo X, que ele é dado pelo eixo T, que é um tempo dado em horas, assim como foi interpretado no exercício, né? O meu eixo Y, que no caso é o E, que é a energia eólica proposta no exercício, dado em quilowatt-hora, né? Outra coisa que eu vou supor aqui rapidão. É fácil perceber que ele está correndo aqui de duas em 2 horas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 horas. E ele está tendo um aumento de energia de 5 em 5 kWh, né? Ele foi de zero energia para 5, 10, 15, 20, 25, 30. Muito bem. A letra A pergunta qual é o domínio dessa função? Domínio, se você lembrar um pouquinho que a função ela nasce lá da jogada de conjuntos, eu tenho dois conjuntos, aonde o conjunto A eu relaciono com elementos do conjunto B, e nesse caso o meu conjunto A lá do conjuntos, né, ele é representado dentro do eixo X, e meu conjunto B dentro do eixo Y, e assim nasce o gráfico da função, né? O meu eixo X é o meu eixo do domínio da função. Todos os valores de X, eles podem representar o domínio, né? Ou uma quantidade de valores limitados, que a gente vai perceber aqui. E o eixo Y é o meu eixo aonde está guardada a imagem da função, né? A imagem é aquilo que é representado pelo domínio. Dado um domínio, eu obtenho a imagem dele, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, já que eu sei que o domínio é o eixo tempo, eu vou perguntar, para o domínio 10 horas, qual é a sua imagem? Para o domínio 10 horas, a imagem dele é 10 kWh. E para o domínio 12 horas, eu tenho a imagem 30 kWh, né? E dessa forma a gente consegue interpretar bem. Na linguagem que a gente estudou, como é que eu posso representar o domínio? O domínio eu posso dar pela letra D maiúscula, né? O Dzão, parêntese, e o F lá dentro. A letra Fzinho está representando função. Então eu digo nessa linguagem que isso é o domínio da função F. E presta atenção que isso aqui é uma linguagem, você olha e sabe ler. É tipo que nem emoji, né? Eu te mando coraçãozinho, joinha, mãozinha assim. Você sabe o significado, né? Isso aqui é um símbolo.
Esse símbolo representa domínio. Domínio de quem? De uma função. Eu vou dizer, esse domínio é igual a esse conjunto aqui. E o conjunto vai entrar todos os valores que eu estou lendo aqui dentro, tá? E outra coisa que é importante perceber, eu não tenho valores de reta vermelha ultrapassando o zero para trás. É óbvio, isso aqui está dando tempo. E não existe tempo negativo, né? E a gente sabe que do zero para a esquerda no eixo X são valores negativos. Uma ótima observação isso. Eu estou indo do ponto zero até o ponto 24. E depois do 24 também não tem nada, não aparece gráfico depois. Então meu gráfico está limitado. O meu gráfico ele é limitado, ou os meus gráficos, que a gente vai interpretar também, que aqui tem vários gráficos, tá? Um gráfico, 2, 3, 4, 5, 6 gráficos diferentes. A gente vai observar isso. O limite dele está indo de onde até onde? Está indo de 0 até 24. E outra coisa importante, não há interrupção no meio do caminho. Olha o trecho de vermelho. Ele vai de 0, segue, segue, segue. Aqui ele sobe, sobe mais um pouco, desce, desce e continua aqui reto e termina no 24. Não há nenhum trecho onde o gráfico é cortado. Se isso acontecesse, seria um problema para o nosso domínio, tá? Por exemplo, eu poderia não ter esse trecho aqui, ó. Aí eu teria o gráfico que iria do 0 até esse ponto, e daqui até aqui não teria nada, né? E depois surgiria outro gráfico daqui para cá, né? Então repare que eu teria um vazio nesse trecho. Aqui não teria gráfico, supondo que eu não tivesse esse gráfico aqui, ó. Essa reta inclinada, né? Mas o que a gente percebe é que não há essa falha, né? A gente fala que é tipo, não há buraco na minha sequência de valores dentro do eixo X, que é o eixo tempo aqui. Não há buraco, ele vai retinho e ocupa todos os espaços daqui até aqui, tá vendo? Ótima observação. Quem é meu domínio, afinal de contas? O domínio são todos os valores trabalhados dentro do eixo X, tá bom? Sempre. Eu poderia pensar um domínio infinito. Eu estou estudando gráfico infinitamente, o eixo X negativo para positivo. Isso é um pouco difícil ou você nem vai ver isso na sua frente. Você sempre limita o eixo X a um pedaço que você quer estudar. Por exemplo, eu poderia querer estudar esse gráfico só do 8 até o 16, ou só do 4 até o 20 ou 24, ou eu poderia querer estudar ele todo, até onde ele está percorrendo, de 0 a 24. E é isso que a gente vai fazer, a gente não vai negar ninguém, vamos pegar o gráfico todo, vamos percorrer ele todo para poder identificar o domínio dele. E pronto, você já sabe a resposta, né? O eixo X, que é o eixo do tempo, quais são os valores que a gente está estudando? Acompanhando o gráfico. Ele começa do 0 sem interrupção, ó, pam, tá indo direto, já chegou aqui no 10. Ele pegou 0 até 10. Ele continua aqui, ó, tá vendo que o eixo aqui continua? Ó, aí o gráfico tá descendo. Desculpa, ele veio daqui até aqui. Agora ele vai descer até o 16. Agora ele vai seguir até o 20 e depois segue até o 24. Ou seja, eu estou estudando esse gráfico do ponto 0 até o ponto 24. E aqui eu vou colocar dentro do meu conjunto dos valores do domínio. Então, o domínio de F é igual a abro chaves e fecho chaves, tá? Para colocar os valores dentro. Conjunto, obrigatoriamente, tem que ficar dentro de chave. Você não pode usar colchete nem parêntese, ou nada. Você é obrigado a usar chave. Isso é uma regra dentro da matemática. Como é que eu represento conjunto? Só de eu ver números dentro de um parêntese dessa forma, eu já sei. Olha, um conjunto de números. Olha esse de baixo. Chaves, abre chave e fecha chave. Olha, um conjunto numérico. E esse conjunto é característico. Que conjunto é esse? É o conjunto dos domínios. Então, naturalmente, quais são os únicos valores que podem entrar aqui dentro? Repara que não vai caber nenhum negativo. O 0 está dentro. E do 0 até o 24. Então, eu vou colocar todos. Como aqui ele não coloca
ele está dando saldo de 2 em 2, então a gente obviamente interpreta que ele está indo para 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Aí você segue aqui dentro também, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e tá entendido isso. Mas aí eu vou limitar a minha escrita colocando só o que aparece aqui, tá bom? Então o meu domínio de fato é o 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Coloco todo mundo aqui dentro. Eu com um pouco de preguiça, eu limitei aqui colocando uma reticência, né? Aonde eu vou aqui 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Esqueci que estava indo de 2 em 2, mas vocês já entenderam, né? Tá dado. Essa é a resposta do exercício, tá bom? Agora tem um detalhe. Muito cuidado, porque tem duas maneiras de eu representar essa sequência de números do domínio. Eu posso escrever ele assim, que para mim é cansativo, porque eu tenho que escrever todos os números, ou eu posso representar de uma outra maneira. E é assim que eu vou propor a resposta para vocês, tá bom? Vamos pensar assim, letra A, quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função é D de F, dentro do parêntese, que é igual a... Gente, conjunto obrigatoriamente tem que ser representado dentro de chaves, o conjunto com todos os elementos. Agora, intervalo é o intervalo de tanto até tanto, aonde todos os números eu interpreto. Por exemplo, qual é o intervalo que eu estou trabalhando aqui dentro? O meu intervalo é de 0 até 24. E intervalo pode ser representado por colchete, tá bom? E colchete para dentro, porque você sabe que tem um colchete para fora também. Isso é a linguagem de intervalo. O colchete para fora, se você lembrar, ele é aquela bolinha aberta do conjunto da reta, lembra? E o colchete certinho para dentro, ele é a bolinha fechada, ou seja, bolinha fechada, os valores entram. Por exemplo, eu vou falar assim, esse intervalo vai de 0 até 24, onde todos os números estão percorrendo aqui, tá vendo? Até 24. Aqui eu poderia dizer, esse conjunto aqui é de 0 até 24. Todos os valores aqui. Se a bolinha é aberta, o colchete é para fora, significa que o 0 e o 24 não entrariam dentro da jogada. Mas aqui eu interpreto que ele entra sim. Até porque eu não vou ignorar determinada hora. O tempo percorre, não tem como dar salto dentro do tempo nesse sentido. Que o gráfico não está tendo salto, então não há salto no tempo, né? Eu vou de 0 até 24. O 0 e o 24 faço conta deles. Então, o 0 e o 24 estão entrando, tá? O 0 e o 24 entram, são bolinha fechada, ou seja, colchete para dentro. Então, eu vou dizer que o meu domínio de F é igual a o intervalo que vai de 0, eu separo com vírgula, até 24 horas e fecho o colchete. Essa é a melhor resposta a ser dada do exercício, tá? Eu vou colocar uma setinha indicando que tanto faz quem você vai usar. Um ou outro, é a mesma coisa. Mesma coisa no sentido que eu estou dizendo, falando a mesma coisa. Agora aqui está representado em intervalo, que vai de 0 até 24. Como é que eu leio isso? Ou escrevo? Isso aqui eu não interpreto como 0 e 24. Isso aqui, quando eu olho para isso, entre colchetes, eu sei ler. Olha, é um intervalo. Isso vai de quanto até quanto? Isso, aqui dentro tem os números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24. Fiz conta de todos, tá bom? Eu vou dar agora uma resposta, no caso, a letra B, que ele está perguntando. Qual é a imagem, né? Eu vou dar uma limpada aqui nesse trecho. E ela vai seguir o mesmo sentido, só que no eixo vertical. Eu tenho o eixo horizontal, que é meu tempo, e o eixo vertical, que é energia. Domínio é o eixo X. Imagem é o eixo Y. E repara numa coisa, imagem, ela está diretamente relacionada ao domínio. Por exemplo,
O meu domínio 10. Quem é a imagem de 10? É o 10. Quem é a imagem de 12 horas? No domínio das 12 horas, eu tenho como imagem 30 kWh de energia produzida. Em 16 horas, eu tenho 20 kWh de energia produzida. Para a imagem 2, eu tenho 0. Tá vendo que aqui é tudo 0? Para a imagem 4 é 0, né? E assim vai seguindo. Para a imagem 20 é 0. Para a imagem 18 horas, eu tenho um valor aqui que aparentemente eu não tenho ele, né? Ele não apareceu aqui para mim, mas eu deduzo que ele vai de 10 até 15. Ele pode ser 11, 12, 13. A gente vai também trabalhar um pouco no olho, né? Para trabalhar a aproximação. E vocês vão perceber que tem alguns exercícios que propõem isso, né? Então, quem é a minha imagem? A minha imagem é tudo que está dentro do domínio. Ó, o meu domínio vai de 0 até 24, aonde quando eu vou assistir ele andando, ele vai nesse trajeto aqui, ó. Ele está aqui em 0. Eu vou fazer a leitura aqui do Y enquanto eu ando aqui, tá? Ó, do 0 aqui, ele continua aí em 0 aqui e vai andando. 2, 4. Chegou nesse tretinho, ele está dando uma inclinada aqui, chegou até o 10 agora. Agora ele deu outra subida, está aqui no 30. Agora ele vai descer até aqui no 20, depois vem para cá no 10, né, mais ou menos, não, tá por aqui, mas ele desce até o 0 agora e continua no 0 até 24. Viu como é que eu li? Então repara que a imagem, ela saiu do 0, subiu até o 30 e depois desceu para o 0 de novo. Então são esses valores que estão dentro da imagem. Que os valores? Letra B, a minha imagem vai ser Izão Mzinho, que eu faço um símbolo de imagem, parêntese de F é igual a esse conjunto aqui. Tá dentro de chaves, é conjunto. E aqui eu poderia também, se eu quisesse, ter colocado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas eu vou aproveitar que aqui simplificou de 5 em 5 e também vou escrever de 5 em 5, né? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. E nada mais do que isso, tá? O 31 para cima não é imagem. E menor do que 0, energia negativa não é imagem, tá? É só do 0 até o 30. Pronto. Aqui está dado como conjunto. Como é que eu posso representar isso como intervalo? Você já aprendeu na letra A, né? Imagem de F é igual a... É óbvio que eu estou percebendo que o 0 e o 30 entram dentro do valor, né? Então, colchete para dentro, tá bom? E a minha imagem vai de 0 de energia até 30 kWh. Repara que eu não preciso escrever 30 kWh, né? 24H, não precisa escrever, só coloco os valores numéricos, né? E essa é a resposta da letra A e B, tá bom? Ótimo. Qual que você prefere escrever? Vamos habituar com as linguagens, né? Isso aqui é mais facinho de escrever. Se quiser escrever assim, pode também. Todas as respostas aqui estão certas, tá? A letra C. E uma coisa bem legal que eu gosto de falar de matemática, matemática não tem essa de que existe um número, um livro e um professor que te impõe o que está ali. A matemática está representada num livro, o professor interpreta, lê contigo, mas ela é uma coisa que é de domínio público geral, você domina ela, né? Então qual é a resposta certa? Nem o professor pode te impor isso. Desde que esteja respeitando a linguagem matemática, a resposta certa é a resposta que você quiser escrever. Pode ter outra maneira de representar, se eu não lembro aqui agora, não lembro. Mas basicamente essas duas maneiras de representar os conjuntos. Desculpa, representar os domínios e a imagem, né? Eu representei na linguagem de conjunto e na linguagem de intervalo, né? Feito isso. Claro que tem outra maneira de interpretar. Eu podia ter dado a resposta assim, ó. Isso aqui é o conjunto, bolinha, coloco todos os valores aqui, ó. Vou falar que isso aqui é o conjunto imagem, tá? Imagem de F. 5, 10, 15, 20, 25 e o 30. Fechou? Joguei todo mundo lá dentro. Isso aqui é um conjunto.
Só que cuidado, isso não é comum ser trabalhado dentro da função. Isso aqui é comum ser trabalhado dentro do conjunto. Mas como a gente já saltou para cá, a gente vai explorar essa linguagem. Inclusive é uma linguagem que o professor espera que a gente domine, tá? Então, desculpa ter dado esse exemplo, só para dizer que existe uma outra maneira de representar esse conjunto, mas o que interessa para a gente, a letra A é essa resposta e a letra B é essa. Tá? Você pode pausar aí depois, eu vou dar uma limpada no quadro. E vou dizer assim, me bastaria escrever a letra A e B assim como resposta. Ó. Bastaria a letra A e B assim, tá bom? Letra C. Qual a variável independente? A variável independente é sempre o eixo x, tá? No caso da função, assim como a gente estuda. É o eixo x, né? A letra D vai perguntar qual é a variável dependente. Um depende da outra e a outra não depende de um, se você me entende. A variável que depende de alguém aqui é sempre o eixo y, nesse caso de função, tá? Então, essa é a independente, eu não dependo de ninguém, é o x. Eu dependo de alguém, de quem? De quem que ele depende? Ele depende de quem está aqui dentro, que é o x, né? O E aqui depende do tempo. O tempo não depende de ninguém. Tanto é que o tempo geralmente aparece no eixo x, porque ele é independente, né? Então, letra C. Qual é a variável independente? Eu vou até colocar assim, ó. É a variável tempo. Dado por T de H. Eu posso ler assim. É o tempo dado em horas, tá bom? Essa é a resposta da letra C. E vou jogar aqui a letra D já, sendo bem objetivo, é a variável. Qual variável que é dependente aqui? É o eixo Y, é a variável energia eólica. Eu não vou escrever eólica não, mas você já entendeu que a gente está trabalhando com energia eólica, né? Sumiu a palavra aqui, mas eu estou escrevendo energia. E ela é dado por E, né? A energia que é dado por quilowatt-hora. Tá bom? E é isso. Letra A, B, C e D respondida. Cuidado, o interessante aqui, a letra A, B, C e D, ela está te forçando a saber interpretar o gráfico. Domina muito bem essas quatro aí, tá? Eu vou para a letra E. Qual o horário aproximado em que a energia produzida pela hélice começa a ser produzida? É que apareceu produzida ali 2 vezes, foi engraçado. Gente, eu vou apagar essas letras aqui e já começa a pensar um pouquinho essa letra E. O que você diria? Isso aqui já está ficando bem bobo, tá? Porque é você olhar aqui para dentro e saber identificar o que ele está perguntando aí. É bem tranquilo. Vamos ler então. Letra E. Qual o horário aproximado? E o legal dele falar qual o horário aproximado, porque quando eu olho para o gráfico, é o que eu disse agora há pouco. Tem valores aqui que são são semi-identificáveis, né? Eu falei errado ainda. Eles são semi-não identificáveis. Eu não consigo identificar de cara. Então eu vou supor algum valor. No caso aqui das 18 horas, ó, ela está no meio da corrida desse gráfico. E aqui, como eu estou dizendo que ele está mais ou menos aqui, eu estou seguindo uma linha aqui que eu fiz até errado antes e está batendo por aqui assim, né? Então repara que eu não tenho noção de quanto vale isso. Então eu não saberia dizer. Se ele perguntasse qual o horário que a energia produzida pela hélice começa a ser produzida,